Sabe aquela sensação de desconexão? Aquele anseio por algo mais profundo no meio da correria que é a vida? É exatamente sobre essa jornada que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo nas ideias de Marion Woodman, no livro dela Voltando para Mim Mesma, para entender melhor esse caminho de volta para nossa alma, para o nosso corpo. E olha, a Marion Woodman já começa dando uma dica que é crucial. Ela diz: a linearidade não me vem naturalmente. Relaxe, aproveite a espiral. O que isso quer dizer? Que essa jornada não é uma linha reta com começo, meio e fim. É uma espiral. Pensa só, a gente vai passar pelos mesmos temas de novo, só que cada vez com um novo olhar, com mais profundidade. Então a ideia aqui é relaxar, é confiar no processo, sem aquela pressão de preciso chegar logo no final. Então, a nossa base para essa conversa toda é este livro, Voltando para Casa para Mim Mesma. É importante não encarar ele como um manual de faça isso, faça aquilo, sabe? Pense nele mais como um parceiro de jornada mesmo, um livro cheio de reflexões que ajudam a nutrir o corpo e a alma nesse caminho que a gente está começando a trilhar agora. Bom, e por onde tudo começa? Geralmente com aquele sentimento de desconexão. Sabe, quando parece que a vida virou uma lista de tarefas, de cumprir expectativas dos outros, e lá no fundo, bem no fundo, alguma coisa grita por um sentido maior? Pois é, esse é o chamado. É a nossa alma tentando ser ouvida no meio de tanto barulho. E essa fome da alma, como é que ela aparece no dia a dia? Muitas vezes ela vem disfarçada de perfeccionismo, sabe? Aquela cobrança absurda para fazer tudo perfeito. Ou então, naquela busca sem fim por um ideal que, vamos ser sinceros, a gente nunca alcança. O que a Woodman mostra é que isso não é um defeito de caráter. É a nossa alma, desesperada, pedindo atenção num mundo que na maior parte do tempo simplesmente a ignora. E agora, se prepara para uma ideia que pode mudar tudo. O conceito de vício aqui é completamente ressignificado. Não é sobre falha moral, não é sobre falta de força de vontade. É visto como uma busca, muitas vezes desesperada, por conexão. Pensa comigo, é como se a gente tivesse perdido os rituais sagrados de conexão com o nosso eu interior. E aí, a gente tenta preencher esse vazio enorme com coisas do mundo material. Pode ser comida, trabalho sem parar, compras, qualquer coisa. Esse trecho do livro ilustra isso de uma forma, nossa, muito forte. A história da mulher que compra os muffins compulsivamente. O que ela está buscando de verdade? Não é a comida, né? O ato em si é um ritual, é uma tentativa de preencher um vazio espiritual gigantesco. Como a Woodman diz, é uma deusa que não apareceu para aquele banquete. Ok, então qual é o primeiro passo prático nessa jornada toda? Bom, é um passo bem corajoso. É começar a questionar. Questionar tudo. As regras que a gente sempre seguiu sem pensar, as expectativas que colocaram na gente, as estruturas externas que definiram quem a gente achava que era. É, metaforicamente falando, o ato de deixar a casa do pai. Mas o que significa, na prática, deixar essa casa? Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o pensamento que a Woodman chama de patriarcal. É linear, é focado em meta, em regra, em resultado, é o chegar lá. Do outro, tem a sabedoria feminina, que é em espiral, cíclica, ela confia na sabedoria que vem de dentro, na intuição. E o mais importante, ela encontra o sentido no processo, na jornada em si, e não só no ponto de chegada. E vamos ser bem honestos, deixar essa casa não é nada fácil. É um ato que exige uma coragem assim gigantesca. Porque significa olhar no espelho e muitas vezes se sentir como uma traidora. Significa romper com padrões, com expectativas que talvez tenham sido a base de quem a gente foi a vida inteira. Beleza. Então, uma vez que essa viagem para dentro começa de verdade, a gente vai precisar de novas ferramentas para se guiar, né? E não são mapas com um caminho já traçado. São mais como bússolas internas. E as três principais são o nosso corpo, os nossos sonhos e a nossa criatividade. Vamos falar da primeira bússola, o corpo. Para pensar um pouco, a nossa cultura ensina a gente a ignorar o corpo, a controlar, a brigar com ele, né? Mas a Mary Woodman vem e diz, ei, o seu corpo guarda uma sabedoria imensa. Ele tem uma memória que a nossa mente racional nem acessa. Então trabalhar com o corpo, honrar o corpo, é na verdade trabalhar com a alma. Uma coisa está ligada na outra. A segunda bússola, os sonhos. É como ela diz aqui, toda noite tem um banquete servido para a gente. O nosso inconsciente nos dá de presente um monte de símbolos, de insights.
Os sonhos são tipo um telefone direto com a nossa alma. Eles mostram onde é que a gente está se perdendo do nosso caminho e dão umas dicas de como voltar. E isso, claro, se a gente tiver a fim de prestar atenção, né? E por último, mas não menos importante, a terceira bússola, a criatividade. E aqui, ponto super importante. Não tem nada a ver com ter talento ou ser um grande artista, tá? É sobre entender a criatividade como uma necessidade vital, como respirar, dançar na sala, pintar sem compromisso, escrever um diário, qualquer coisa que dê voz à alma. É sobre resgatar a alegria, não como um luxo, mas como parte essencial da vida. E conforme a gente vai se aprofundando nessa jornada, começam a surgir umas figuras muito poderosas lá do nosso inconsciente. São os arquétipos. E o legal é não pensar neles como conceitos abstratos, mas como guias de verdade, que aparecem para oferecer sabedoria e força. A primeira guia que a gente encontra nesse caminho é a Madonna Negra. Ela representa o sagrado que existe aqui, no mundo físico, na matéria, no nosso corpo. Ela é a figura que finalmente une sexualidade e espiritualidade, duas coisas que a nossa cultura vive tentando separar. Ela é, em essência, o feminino encarnado, com os pés bem firmes na terra. E por que ela é tão importante agora? Porque essa energia que foi tão rejeitada por uma visão de mundo que sempre separou o espírito da matéria, está ressurgindo com uma força total. Ela meio que exige que a gente volte a reconhecer o que é sagrado no nosso corpo, na natureza, em tudo que é físico. A grande lição dela, no fim das contas, é nos ensinar a ver o corpo como um cálice, um verdadeiro templo. Depois, a gente encontra uma outra guia incrível, Sofia, a personificação da sabedoria. Mas muito cuidado aqui. Não é aquela sabedoria de livro, puramente intelectual. A sabedoria de Sofia é outra coisa. Ela nasce da experiência vivida, da compaixão, daquilo que a gente aprende na pele. Sofia é como se fosse a ponte entre o nosso lado humano e o nosso lado divino. É a sabedoria que cresce em cada célula nossa. Ela pensa com o coração e ela valoriza o poder de estar presente em vez da presença do poder. Ela que nos ensina a dançar no meio do fogo, a abraçar tanto as coisas horríveis quanto as coisas lindas da vida. E por fim, a gente chega na anciã, a crone em inglês. A velha sábia, ela é aquela figura da mulher que, já viveu de tudo. A sabedoria dela não vem de teoria, não. Vem de ter passado pelas encruzilhadas da vida, de ter sobrevivido à dor, à perda e de ter emergido do outro lado ainda mais inteira, ainda mais forte. O grande poder da anciã vem do desapego. Ela não precisa mais provar nada para ninguém. Ela não joga mais os joguinhos sociais. E é justamente por isso que ela se torna um espelho perfeito pra gente. Ela mostra a verdade nua e crua, sem filtro, mas sempre com amor. Ela nos ajuda a separar o que é irrelevante do que é essencial, porque ela enxerga com o coração. Tudo isso nos leva, então, para o que seria o ápice dessa jornada. O grande objetivo aqui não é encontrar um parceiro ou parceira que nos complete. A meta é outra, é alcançar a integração daquelas energias que a gente chama de masculina e feminina dentro de gente mesmo. É o famoso casamento interior. E essa é a grande virada de chave, é parar de depender de outra pessoa para se sentir inteiro ou inteira, porque, como diz a Woodman, a inteireza está dentro da gente. Uma parceria de verdade, saudável, só acontece de verdade quando duas pessoas já inteiras se encontram. Aí elas podem caminhar juntas, lado a lado, cada uma na sua trilha, mas sempre conectada. E a gente termina com essa imagem que é simplesmente transformadora. A jornada de voltar para casa é, no final das contas, uma jornada de encontro consigo. A promessa é essa. Se a gente viajar longe o suficiente, um dia a gente vai se reconhecer vindo na nossa direção na estrada. E nesse momento, nesse encontro, a única resposta que vai fazer sentido é um sim. Um sim profundo, ressonante para si. E é nesse sim que a gente finalmente encontra a paz de simplesmente ser.